Cerca de 10 a 15 anos atrás, o Canadá era incrivelmente inovador, porque esperam ou temem que os preços continuem subindo. E os Estados Unidos, que são de longe seu maior cliente estrangeiro. E então, tudo está perdido para o Canadá? Esse é o Canadá, o segundo maior país do mundo, ocupando 1,95% da superfície total planetária. Isso mesmo, quase 2% do planeta é representado pelo território canadense. Localizado na costa norte-americana, logo acima dos Estados Unidos, é banhado por 3 oceanos, o Atlântico, Ártico e o Pacífico. O Canadá e os Estados Unidos compartilham a fronteira mais longa do mundo entre dois países existentes, estendendo-se por mais de 8.000 quilômetros. Para se ter uma ideia, é 2 vezes a distância em linha reta entre o extremo norte do Brasil, Monte Caburaí, em Roraima, chegando ao outro lado do extremo sul do Brasil, o Arroio Chuí, localizado no Rio Grande do Sul. Você teria que ir e voltar todo esse percurso para entender a dimensão da fronteira entre esses dois países. Sua história também é rica e variada, onde foi colonizado por britânicos e franceses, explicando o porquê de ser um país bilíngue, tendo como idioma oficial em algumas regiões tanto o inglês quanto o francês. Porém, os primeiros estrangeiros a se fixar nesse território foram os Vikings. Sim, os mesmos Vikings que conhecemos através de filmes e seriados exploravam aquela região e o resto do mundo com seus emblemáticos dracar ou navio dragão, há cerca de 1000 anos atrás, onde promoveram um curto período de ocupação naquela região. O que mais fascina sobre a geografia do Canadá é que 80% de toda a sua população vive apenas a 160 km da fronteira dos Estados Unidos, e de fato, 50% de todos os canadenses vivem ao sul dessa linha. Ontário, por exemplo, responde por 38% do PIB canadense. A maioria das pessoas tende a viver em áreas onde as atividades econômicas estão disponíveis, e é por isso que as maiores indústrias do Canadá, como imóveis, mineração e manufatura, são em sua grande parte localizados nessas províncias. Desde a crise financeira, os preços das casas no Canadá dobraram, com um valor médio de residência chegando a 817 mil dólares canadenses. Isso é mais de 3 milhões de reais em uma conversão direta. Essa cifra supera em 9 vezes o ganho médio familiar no país. Essa bolha imobiliária é fomentada pelos gastos do consumidor. Em 2009, o Programa de Estímulo do Governo para impulsionar a economia e o Banco Central estipularam taxas de juros próximas a 1%, encorajando os canadenses a acumular dívidas para comprar casas. As pessoas estão comprando porque esperam ou temem que os preços continuem subindo. A maioria dos locatários no Canadá ainda acha que o sonho da casa própria pode ser inatingível. De acordo com pesquisas regionais realizadas, 63% dos canadenses que não têm casa própria desistiram de possuir uma, quase sempre por conta da imigração, que tem sido um importante impulsionador na demanda de aluguel nos últimos anos. Prova disso é a proibição de compra de imóveis em áreas urbanas por estrangeiros até 2025. Claro, tudo isso com o objetivo de priorizar cidadãos canadenses. Muitos recém-chegados ao Canadá, incluindo brasileiros, inicialmente alugam casas em vez de comprá-las por motivos óbvios, o que ajuda a sustentar a demanda por aluguel. Fica fácil entender tal crise analisando esses parâmetros. Quando se tem muita procura por algo, consequentemente temos escassez e preços de moradia exorbitantes. O Canadá não está sozinho. Os preços das casas também parecem altos em relação aos aluguéis na maioria dos países envolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, ambos com preços mais razoáveis. O que torna o mercado imobiliário canadense um diferencial são seus consumidores, cuja capacidade de tomar emprestado e gastar pode estar chegando ao seu limite. Um grande segmento de pessoas prefere gastar dinheiro em habitação do que em um negócio. Quem deveria culpá-los? Parece um ótimo plano, até você começar a se perguntar de onde vêm os empregos se não houver um investimento local. Economicamente falando, o investimento empresarial é crucial para impulsionar a expansão econômica. No longo prazo, aumenta a produtividade geral da economia, permitindo que mais bens e serviços sejam produzidos com o mesmo nível de trabalho e outros recursos. O Canadá realmente investe muito pouco ou quase nada em negócios como parcela do PIB. A maioria dos investimentos do Canadá são de aplicações estrangeiras. Ironicamente, é feita principalmente pelos Estados Unidos. Na verdade, as empresas canadenses raramente deslumbram o mundo. Os canadenses são mais avessos a riscos do que seus primos ao sul da fronteira.
Para colocar a diferença em perspectiva, os canadenses ganham cerca de 60 mil dólares por ano em média, enquanto seus colegas americanos ganham cerca de 80 mil dólares no momento atual desse vídeo. Em outras palavras, viajando apenas algumas horas para o sul, a renda aumenta quase 33%. Se acha isso pouco, imagina que em um período de um ano estando em solo americano, você conseguiria comprar até 2 carros populares 0 km ou quem sabe, servindo de entrada para sua casa própria. É fato de que os americanos trabalham mais horas do que os canadenses. Enquanto o trabalhador médio estadunidense produz cerca de 74 dólares de valor por hora, o mesmo trabalhador canadense produz apenas 57 dólares de valor por hora. Lembrando que isso não é o valor do seu salário, e sim de produção. Então, fica o questionamento. O que permite que os americanos trabalhem de maneira mais produtiva do que os canadenses? O maior fator é a notável diferença no valor gasto ou investido em inovações, máquinas, ferramentas e capital por trabalhador. É o que os economistas chamam de intensidade de capital. As empresas canadenses gastam em média cerca de 13 mil dólares por trabalhador, enquanto o outro lado, na terra do tio Sam, gastam aproximadamente 20 mil dólares. A renda per capita do Canadá em 2022 foi de 57 mil dólares, sendo menor que na América no mesmo período. Porém, nem tudo pende para o lado negativo. Essa lacuna não tem sido um grande problema até o momento, porque os canadenses estão em melhor situação graças a níveis mais baixos de desigualdade. Para deixar claro, existe uma medida que avalia as diferenças de renda em qualquer país. Ela é chamada de coeficiente de Gini, variando com uma nota de 0 a 1. 0 indicando igualdade perfeita e 1 indicando desigualdade também perfeita, por assim dizer. Em 2022, essa nota no Canadá chegou a 0,33, enquanto no Brasil bateu 0,49. Isso é considerado uma média alta quando se trata de desigualdade entre rendas. Outro dado interessante mostra que o Canadá está classificado como o 11º no mundo quando se trata de talentos. Mas do que adianta ter talento se você não usa para o seu país? Todas as pessoas talentosas estão indo para o sul da fronteira, onde podem receber mais. Provavelmente você já assistiu algum filme com atores canadenses ou escutou músicas de artistas que nem imaginava ser daquela região. A situação é conhecida como fuga de cérebros, pesando muito mais para a área científica, e a situação é mais séria do que você imagina. Cerca de 10 a 15 anos atrás, o Canadá era incrivelmente inovador, apesar de enfrentar forte concorrência de grandes rivais mais bem financiados. Atualmente, o país está sendo superado por economias agressivas de livre mercado como Singapura, da mesma maneira que países progressistas como Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia e Luxemburgo, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal falando sobre Luxemburgo, sua economia de outro mundo e tudo que deu certo por lá. Dá uma conferida no card acima. A principal atividade econômica em solo canadense gira em torno de mineração, madeira, petróleo e gás natural. Em 2021, os recursos naturais apresentavam 51% do valor das exportações totais de mercadorias do Canadá. No entanto, as duas maiores exportações do Canadá, petróleo e veículos, estão em declínio e a situação pode continuar cada vez pior. O petróleo das areias betuminosas de Alberta é caro de produzir e os Estados Unidos, que são de longe seu maior cliente estrangeiro, está produzindo mais do seu próprio petróleo do que importando. A fabricação de automóveis nunca se recuperou totalmente da grande recessão de 2008. A produção caiu de um pico de 3 milhões de veículos em 1999 para 1,4 milhões em 2020, caindo para mais da metade. Imagine o impacto econômico que isso representa em um país. E então, tudo está perdido para o Canadá? É possível salvar sua economia? Nos últimos anos, os serviços bancários, imobiliários e as indústrias de comunicação têm crescido rapidamente. Toronto é agora um novo centro financeiro na América do Norte e tem uma das maiores concentrações em sede desse tipo de serviço naquela região. Seu sistema bancário ocupa o primeiro lugar no G7 pelo 11º ano e é um dos mais sólidos do mundo. Muitos podem duvidar disso, mas o Canadá superou a crise financeira global melhor do que os Estados Unidos. Fez em parte porque seus bancos são prudentes, bem regulados e não são cobrados pela concorrência excessiva. Apesar de todos os seus problemas econômicos, o Canadá continua uma das economias mais fortes do mundo. Tem um governo democrático estável, pessoas educadas e confiantes, um bom ambiente de negócios e é considerado um dos países menos corruptos do mundo. No entanto, o crescimento não foi tão forte quanto outras economias avançadas, e de acordo com as provisões da OCDE, é improvável que melhore tão cedo.
Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o meu trabalho, dê like e se inscreva no canal. Deixe também um comentário, que isso ajuda demais o YouTube a entregar o nosso conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.